Domingo, Bahia e Juventude duelam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso tricolor de aço, e depois de um vexame na Sul-Americana e uma eliminação precoce, tem a chance de se redimir diante do seu torcedor no domingo. Mas uma coisa vem me causando medo, uma tragédia anunciada. Será que o Rogério Ceni vai colocar o Marcos Felipe no gol domingo? Eu espero que não. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Domingo tem um grande jogo aí, Bahia e Juventude. E é um jogo de pega-fogo, onde o Bahia tenta se redimir da eliminação precoce aí na Sul-Americana. Mas algo vem me preocupando, é a questão do Marcos Felipe. Não só do goleiro Marcos Felipe, mas do ser humano Marcos Felipe. Por quê? Marcos Felipe vem cometendo várias falhas aí a cada partida. A torcida do Bahia já não está mais satisfeita, né? A torcida do Bahia vem criticando muito o Marcos Felipe e com razão. A torcida do Bahia tem razão em criticar o Marcos Felipe. Mas algo vem me preocupando, que é a questão dele permanecer como titular, e isso não é bom nem para o jogador, nem para a torcida e nem para o próprio time. O Rogério Ceni, que é o técnico do Sport Clube Bahia, se ele preserva a saúde mental, se ele for um cara líder que preserva ali o seu atleta, que ele preserve o ser humano que é por trás do jogador, se o Rogério Ceni for um cara cabeça, ele não coloca o Marcos Felipe para atuar no domingo. Por quê? Cara, o cara já tá com o psicológico abalado, o cara já não vem bem há alguns jogos, né. A torcida já tá daquele jeito, abamou, expressou aí nas redes sociais a sua revolta, não só com o Marcos Felipe, com todo o time, mas ele deixou bem escrito lá o goleiro, Marcos Felipe. Então a torcida já tá ali que um pavio curto de estourar com o Marcos Felipe. E aí aquela questão, se você colocar o cara no jogo do domingo, qualquer erro que esse cara fizer, qualquer erro que o Marcos Felipe cometer, pode ser um erro besta, a torcida vai cair em pau em cima do Marcos Felipe, sabe. A torcida vai com gosto pra cima do Marcos Felipe. E isso não é bom pra ninguém, cara, sabe. Isso não é bom para o jogador, isso não é bom para o Bahia, isso não é bom nem pra torcida, entendeu. Se o Rogério Ceni for um cara cabeça, ele coloca o Ronaldo na partida, entendeu. Ele preserva seu jogador. Tem momento no futebol que a gente tem que preservar o nosso atleta. O técnico tem que saber disso, sabe. Eu já vi vários treinador falar: "Muitas vezes eu confio em tal jogador, mas ele tá passando por uma má fase. Eu não vou ficar colocando ele pra torcida estar o tempo todo que ele tocar na bola, tá vaiando ele". Isso já aconteceu com o Marcos Felipe. Então eu vou tirar ele um pouquinho, dar o chance ao outro, daqui a uns 3 jogos aí, 2 jogos, eu coloco ele de novo para ver se ele volta a agarrar bem, volta a jogar bem, e a torcida já esqueceu, já tá mais tranquila, e aí ele vai ter mais, como é que eu posso dizer, um ambiente melhor para trabalhar. Mas se ele colocar o Marcos Felipe no domingo, e o Marcos Felipe sair jogando errado, que é certo, em um jogo ele sai errado umas 3 vezes, 4, a torcida vai cair de pau. E aí vai ser como se fosse um jogo contra o Inter. Toda vez que ele tocar na bola, a torcida vaiar. E já aconteceu em outros jogos, sabe. Isso acaba me prejudicando, porque não é bom em trabalho nenhum você estar o tempo todo sendo cobrado, né, nunca é bom. E a torcida, como eu disse, a torcida tem toda a razão em fazer isso. Eu acho que o bom senso do Rogério Ceni e do Cadu Santoro que tem que agir, principalmente do Rogério Ceni. Mas o meu medo é o seguinte, o Rogério já aconteceu isso outras vezes, e o Rogério deixou o jogador no foguete. Isso aconteceu com o Cauli, quando o Cauli estava vivendo uma época horrível no futebol, né, apesar que não tá nessas coisas todas hoje em dia, mas estava em uma época muito mal, e todo jogo o Rogério colocava o cara de titular, sabe, tendo outros jogadores melhores, no banco de reserva, mas ele colocava todo jogo o Cauli de titular, a torcida vaiando o cara nem começava o jogo, pegava na bola, a torcida já estava vaiando o cara, e ele continuava colocando, até que o cara acho que se machucou, ele foi obrigado a colocar o Lúcio, na época do Lúcio. Aconteceu com o Everaldo, mesma coisa, Everaldo sendo vaiado, 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 e o Rogério Ceni não trocava. Muitas vezes parece que o Rogério não tá nem aí com a mente,
pessoal, para o sentimental do jogador. Jogadores, algumas vezes, não é para se abalar por ser profissional, mas se abala porque eles são seres humanos. E eu acho que ele, como líder, como técnico, ele tem que saber disso. Né, e já aconteceu também agora aí, já aconteceu com o Cauli, já aconteceu com o Everaldo e já aconteceu também com o Jean Lucas, né, e ambos, né, já mostrou que sente a pancada. O Marcos Felipe mesmo, ele mostra que é um cara que tem um psicológico abalado. Ele já discutiu com o torcedor do Fluminense nas redes sociais, ele quando toma um gol ele se abala, comete outros erros ao passar do tempo do jogo. Então esse aqui é um recado que eu tenho para Rogério Ceni, se o Rogério Ceni me escutar, e eu espero que o Rogério faça isso, pelo amor de Deus. Domingo, coloca o Danilo, coloca o Ronaldo, sabe, mas não coloca o Marcos Felipe, porque a torcida já tá pela aqui com o Marcos Felipe. E se você expor seu atleta dessa maneira, pode ficar muito feio, muito chato, né, e pode ser uma coisa muito triste até para o próprio Marcos Felipe. Então, pelo bem do Bahia, pelo bem do Marcos Felipe, pelo bem da torcida, Rogério, coloca Ronaldo no gol, até você trazer o goleiro titular, mas dá um descanso ao Marcos Felipe, porque o cara foi muito criticado, com toda a razão, essa semana toda, e você botar o cara como titular domingo vai ser sacanagem, viu. Bahia que enfrenta às 6h30, Juventude e Bahia. Vamos ver aí, né, o que é que o Rogério, o que é que o nosso técnico, porque para mim, o maior culpado da eliminação foi o próprio Rogério Ceni, mas que a torcida tá pegando no pé do Marcos Felipe, tá, inclusive eu também já tô de saco cheio de Marcos Felipe, acho que é até bom ele ficar um pouco afastado. Deixa a opinião aqui se você acha que o Marcos Felipe deve ser titular no jogo de domingo, ou se o Marcos Felipe deve ser aí preservado, sabe, deixar guardado um pouquinho, bota o Ronaldo um pouquinho para agarrar, e lá na frente a gente vê o que é que vai dar. Já vai deixando o like, seguindo o canal, domingo tem a live do Bio Bahia aqui, e valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.